Olá pessoal, dando sequência ao nosso mini curso de Excel VBA, agora já terminada a parte teórica, vamos falar de alguns exemplos práticos aplicados ao curso de Engenharia Química. O primeiro exemplo que vamos apresentar para vocês é um exemplo de evaporadores triplo efeito. Bom, nesse caso já está feito o exemplo. O que vamos fazer é mostrar o código e como foi aplicado todo o conhecimento que foi passado nesse mini curso para poder desenvolver essa planilha. Num primeiro momento, o Felipe dará um panorama teórico sobre o assunto, para quem ainda não está familiarizado ou que não lembra essa parte da matéria de operações unitárias. E em seguida, o Wallace vai explicar o código. Essa planilha com arquivo está aí no link na descrição do vídeo e caso vocês queiram acompanhar junto com o vídeo, ela está disponível para vocês. Olá pessoal, eu sou o Felipe e como o Marcos falou, eu vou fazer uma participação aqui no mini curso para dar um panorama sobre a parte teórica do cálculo de evaporadores de múltiplo efeito. Nesse caso aqui, a gente já tem um exemplo resolvido de um evaporador de triplo efeito, que consiste basicamente em 3 evaporadores em série. E a cada estágio de evaporação, o seu líquido vai ficando mais concentrado no soluto, como é possível ver pelos valores de X, que é a fração molar do soluto, e também o vapor que é desprendido em cada estágio é utilizado para aquecer o estágio posterior, o que provoca uma economia de vapor e é por isso que é vantajoso utilizar evaporadores de múltiplo efeito. Nesse tipo de exercício, geralmente alguns dados devem ser fornecidos, visto que você quer calcular a dimensão de cada um desses evaporadores. Então, os dados que são cobrados para fazer esse dimensionamento são a vazão de entrada de líquido, que é o F, a temperatura dessa vazão de entrada, a concentração de sólidos que você tem nessa entrada, que é essa corrente aqui, a pressão do vapor que vai adentrar o primeiro estágio de evaporação. Esse vapor aqui, normalmente, ele é um vapor que foi gerado em alguma caldeira e que está disponível na planta. Você precisa também da concentração final de sólidos que vai sair do último evaporador, ou seja, qual é a concentração final que você deseja. E você precisa da pressão no último evaporador também. Lembrando que, como você está em diferentes estágios de evaporação em concorrente, você precisa que a pressão no último estágio seja menor do que a pressão no primeiro estágio. E por fim, você vai precisar também do coeficiente global de transferência de calor de cada um desses evaporadores. E esse valor aqui ele vai variar de acordo com o material de construção e da disposição dos tubos desse trocador, que normalmente vai ser um dado que o fabricante do evaporador vai te fornecer. Além disso, no nosso exemplo, a gente está considerando um caso mais complexo, no qual levamos em conta a elevação do ponto de ebulição que aquele soluto vai causar, ou seja, a água ela não vai vaporizar no seu ponto de ebulição normal, justamente pela presença de um soluto ali, e também a gente está considerando que a capacidade calorífica vai variar de acordo com a concentração desse soluto. Então aqui são duas expressões que vão variar de acordo com o seu par de solvente e soluto. Normalmente a gente utiliza a água, né, mas o soluto pode variar. Esses valores que estão aqui, eles são valores que a gente encontrou uma equação para uma solução de sacarose. No caso, pode ser um caldo de cana, por exemplo, mas você encontra na literatura valores para diferentes tipos de materiais. Com todos os dados inseridos, o nosso objetivo é então calcular a área de cada um desses evaporadores, ou seja, sua dimensão. E aqui nós vamos utilizar, durante a nossa resolução, uma consideração muito importante, que é de que todos os 3 evaporadores possuem a mesma área, que é algo que é comumente utilizado na prática industrial, visto que facilita a construção desses evaporadores. Com os dados que foram inseridos, a gente consegue fazer alguns balanços globais, ou seja, você consegue calcular, por exemplo, vazões de saída considerando todo o sistema. Porém, a gente precisa saber também vazões de líquido e de vapor aqui dentro do nosso sistema, entre cada um dos evaporadores.
E isso a gente só consegue fazer por meio de um processo iterativo, o que faz com que o cálculo seja um pouco repetitivo e por isso é muito chato fazer isso no papel, e por isso que o Excel é uma boa opção para a resolução desse tipo de exercício. E vamos utilizar então um método iterativo baseado no livro Texto da Disciplina de Operações Unitárias 2, que é o seguinte. Bom, temos aqui então um fluxograma de cálculo para evaporadores de múltiplo efeito, que foi feito baseado no livro Texto da Disciplina de Operações Unitárias 2, que é o livro do autor Jean Coples. E esse código a gente transcreveu aqui da forma como o autor coloca, e vocês vão ver que tem algumas pequenas diferenças entre esse fluxograma e o nosso código final. Mas ele serve de base para que a gente possa escrever o código. Se você quiser fazer o código do zero, você pode utilizar ele como base. Bom, então partindo dos dados iniciais que a gente colocou na planilha, nós vamos utilizar a tabela de vapor de água, balanços de massa e o balanço de energia para calcular a área de cada um dos evaporadores e chegar no problema resolvido. Bom, o primeiro passo é o cálculo do ponto de ebulição no último efeito. E esse passo é importante porque, sabendo a temperatura do último efeito, você consegue calcular a entalpia do líquido naquele efeito, e com isso você vai conseguir resolver posteriormente o balanço de energia. Em seguida, a gente prossegue para a etapa 2, que vai ser a resolução dos balanços de massa, utilizando a consideração de que em cada um dos evaporadores o vapor desprendido vai ser o mesmo. Então a gente faz essa simplificação e calcula, por meio do balanço de massa, a vazão de líquido em cada um dos evaporadores, e por meio do balanço de sólidos, a gente consegue calcular também a concentração de sólidos em cada um dos evaporadores. Essa vai ser, vamos dizer, a nossa aproximação inicial, certo? Que a gente vai utilizar para fazer as iterações posteriormente. Com base nesse balanço de massa que a gente resolveu, nós vamos fazer estimativas do ΔT em cada um dos evaporadores. E com base nesses ΔT e na elevação de ponto de ebulição de cada um deles, que pode ser calculado pela expressão encontrada na literatura, a gente vai estimar o ponto de ebulição em cada um dos efeitos. Com base nisso, podemos realizar um novo cálculo da vazão de vapor e de líquido no evaporador. E a gente utiliza isso resolvendo os balanços de massa e energia acoplados e posteriormente os balanços de sólido. Então, nesse momento, nós temos aquele valor inicial de V1, V2, V3, L1, L2, L3, e nós temos os novos valores calculados. E aí, com isso, a gente tem uma decisão a ser tomada. Esses valores de 2 de 4, eles diferem consideravelmente? Caso eles sejam muito discrepantes, você pode retornar e fazer uma nova iteração. Caso eles não sejam muito discrepantes, você pode prosseguir para a próxima etapa. Essa iteração inicial, caso você não faça ela, não vai interferir na resolução do seu problema, só vai requerer que você faça mais iterações para chegar na solução. Então, se você quiser pular esse loop inicial, você vai ver que você não vai ter problema de convergência dos seus resultados. Porém, eles só vão demorar um pouco mais para convergir. Então, passando para frente, caso esses valores não sejam muito diferentes ou você não queira fazer esse loop, você vai passar para a etapa 5, que com base nas vazões calculadas, você vai calcular a quantidade de calor que é trocado em cada um dos efeitos e vai utilizar esse vapor para calcular a área de cada um dos evaporadores. Então aqui você vai ter a primeira estimativa da área de cada um deles. E comparando essas três áreas, você consegue calcular uma área média, que, como a gente vai ver, vai ser muito importante para continuar a nossa iteração. Bom, com base nas áreas calculadas, você tem aqui uma nova decisão a ser tomada, que é de saber se os valores das áreas diferem consideravelmente. Como eu falei anteriormente, o nosso objetivo aqui é que todos os três evaporadores tenham a mesma área, ou seja, os valores devem convergir para um único número. Então, se essas áreas diferem consideravelmente, você terá que fazer novas iterações. Caso as áreas sejam muito parecidas, você não precisa fazer mais iterações, você tem um problema resolvido.
E aqui é importante perceber que diferir consideravelmente é algo muito subjetivo. Vai de um valor que você vai especificar no seu código. Você pode colocar que as áreas têm que ser iguais até a segunda casa decimal ou até a quarta casa decimal. Isso vai ser uma escolha pessoal e vai interferir somente no número de iterações que o código vai ter que executar. Então, considerando que esses valores vão ser consideravelmente discrepantes nas primeiras iterações, você terá que realizar uma nova iteração. E você inicia a nova iteração calculando a concentração de sólidos em cada um dos evaporadores. Isso vai ser importante para que você possa calcular um novo EPE para aquele evaporador, que vai modificar, por exemplo, as propriedades de entalpia daquelas correntes, porque você vai ter o ponto de ebulição sendo elevado. Então, você vai fazer novas estimativas do ΔT com base na área média. Então, você vai ponderar o ΔT com base na área de cada um dos evaporadores que você encontrou e, com isso, calcular um novo ponto de ebulição em cada um dos efeitos. Com base nesses novos pontos de ebulição, você retorna para uma etapa que é muito parecida com a etapa 4, que é de calcular novas vazões de vapor e de líquido com base nos balanços de massa e de energia. E assim você calcula também a nova concentração de sólidos com base no balanço de sólidos e volta lá para a etapa 5, de calcular o calor trocado em cada um dos efeitos e a área de cada um dos evaporadores. Nisso, você pode calcular uma nova área média e o código vai te falar se elas diferem consideravelmente com base no critério que você escolheu. E aí, esse procedimento iterativo vai se repetir até que o valor de cada uma das áreas, A1, A2 e A3, seja igual. E é esse momento que você chega no problema resolvido. Eu coloquei aqui algumas equações que você vai precisar para resolver esse problema, mas tem algumas outras equações, como as próprias equações do balanço de massa, de energia e afins, que eu não consegui colocar aqui porque ficariam muito grandes. Então, basta consultar o livro-texto que lá todas as equações estão disponíveis. E agora vou passar a fala para o Wallace, que vai explicar mais a fundo o código que foi feito para a resolução desse exercício. Então, pessoal, nessa parte do vídeo, o que eu vou fazer é percorrer o código e fazendo alguns comentários sobre os comandos, alguns comandos que foram usados. Como a gente já viu a parte teórica que foi falada anteriormente e uma parte mais detalhada do funcionamento do evaporador e como o código trabalharia, o que eu vou fazer mesmo é só mostrar para vocês alguns elementos do código. Visto que você já viu todas as aulas anteriores, então muita coisa que você já vai entender como funciona apenas olhando. Então, nessa primeira etapa aqui, no módulo 1, nada mais que a gente tem é a alimentação das variáveis, a partir do valor que é preenchido na planilha. Depois a gente vem aqui, cálculo do ponto de ebulição do último efeito. Então, o que tem de interessante que a gente pode analisar? Essa estrutura aqui, quando a gente vem em run temperatura. Então, o que esse comando faz? Esse comando run, ele vai fazer com que a gente rode essa sub aqui, subtemperatura. Então, se a gente vir aqui no módulo 2, a gente olhar aqui, vou procurar aqui, a subtemperatura. Quando o comando run, quando o código passar por essa etapa run temperatura, ele ao efetuar essa linha do comando, é como se ele viesse para cá e rodasse isso tudo aqui e depois voltasse e depois ele vai voltar para a linha seguinte, para cá. Então, pessoal, na run temperatura, nada mais acontece aqui do que usa um for each, a gente vai percorrer a tabela de vapor e aqui a gente botou uma condicional e vai ser feita uma interpolação, Então, nessa subtemperatura, a gente vai percorrer a tabela de vapor até achar dados que a gente tem interesse e vai ocorrer interpolação,
Esse comando aqui já é conhecido de vocês pelas videoaulas. Então aqui não tem nada de novo. Então, dando prosseguimento, a gente continua com algumas definições, algumas coisas, né? Algumas definições de variáveis ou mudanças dos valores dela. E vem para uma run elevação. Então, o que está acontecendo aqui? Mesma coisa, né? Quando ele chegar nessa linha do código, run elevação, antes dele continuar para a linha seguinte, ele vai procurar essa sub aqui, elevação, e vai executar ela. Ó. Então, ela está aqui, ó, run elevação. Nessa subelevação, a gente já tem uma novidade, né? Que é o comando replace. Então, o que acontece? É que A é igual a range n4.value. Então, nessa célula, a gente está inserindo uma equação. Então, o que esses próximos passos do código está fazendo? Ele está transformando o que a gente escreveu, que vem em formato de string, em variável. Porque quando vem escrito x lá, que a gente digita na planilha do Excel, que é a equação que a gente digita lá, esse x vem em formato de string. Então, replace, né? Replace, o que ele vai fazer? Trocar esse x em formato de string por um x que não é string, né? O mesmo ele faz aqui, ó. Replace b, aí vai trocar a vírgula por ponto, né? Que é a forma como o Excel trabalha. Show? Então, pessoal, é isso. E aqui, a gente, prosseguimento aqui, todas as estruturas de comandos normais que a gente conhece. A novidade que tinha aqui era o comando replace. Então, essa sub aqui, o interesse dela é transformar a equação que a gente digita, que está em formato de texto, e às vezes pode vir com vírgula, alguma coisa assim, em ponto, transformar a vírgula em ponto, que é o formato que o Excel trabalha, e transformar as strings em variáveis, para a gente poder trabalhar com elas, trabalhar com essa equação dentro do nosso código. Então, a novidade que a gente tinha aqui é esse comando replace. Então, voltando aqui, né? De novo, aqui a gente tem estruturas normais, que vocês, olhando, vocês conseguem entender. Aqui nada mais é do que um processo de balanço de massa, e já foi explicado anteriormente, né? Não tem nenhuma novidade em questão de código de VBA aqui. A gente vem para cá, cálculo ΔT, cálculo do ponto de ebulição. A gente tem uma definição ou redefinição de variável aqui e o run elevação. Então aqui, pessoal, isso daqui vai seguir o mesmo caminho, né? Vai seguir a mesma lógica. Quando o run elevação vai pular para lá, vai executar um processo e depois voltar aqui para a linha seguinte. Beleza? Então, até essa parte aqui, ó, que ele está calculando em cada efeito. Então, é um processo repetitivo, calculando o primeiro efeito. Então, isso é um processo repetitivo. Então, o cálculo ΔT em cada efeito, cálculo do ponto de ebulição em cada efeito. Então, vai ser executado isso. Parte teórica já foi explicada anteriormente. Essa primeira passagem aqui na run temperatura e indo para run elevação, está calculando o ponto de ebulição do último efeito. Beleza. Então, aqui a gente explicou alguns comandos, algumas coisas que, se vocês abrissem a planilha, vocês de cara não iam reconhecer. Todo o resto aqui foi trabalhado nas videoaulas e foi explicado na introdução teórica. Então, passando por isso aqui, a gente tem o cálculo de ebulição em cada efeito. Você tem uma pré-definição aqui dessas variáveis para poder entrar, para poder funcionar bem aqui a nossa estrutura. A próxima estrutura que vai ser um looping, né? Faça enquanto erro 1. Só que aqui não é do while, né? A gente está acostumado aqui é do until. Então, vai fazer até o erro 1 ser menor que 0,01. Então, se a gente não tivesse feito isso aqui, ó, essa pré-definição antes, ele não ia fazer a estrutura de repetição, né? Porque o erro já ia ser 0. Então, por que a gente botou valendo 1?
a nossa estrutura seguinte funcionar bem, né? Para respeitar, para estar fora disso aqui e rodar no looping até isso acontecer. Então, aqui a gente entra nessa estrutura de repetição. A gente vai fazer cálculos, né, repetitivos até que o erro ele seja pequeno. Aí a gente escolheu o valor de 0,01. Dentro dessa etapa do código, pessoal, dessa estrutura de repetição, a gente tem aqui outros comandos do run, né? Run, cap, cal. Aqui, ó, que vai jogar a gente para o cálculo. Se a gente for, a gente tem aqui, ó, uma sub que vai executar. Vocês percebem que aqui é a mesma lógica do replace, né? Só que aqui, ó, nesse replace aqui, a gente estava transformando a equação da elevação do ponto de ebulição no formato que a gente consiga trabalhar com ela dentro do Excel, ou seja, transformando essa string aí, igual eu falei, em uma variável, transformando a vírgula em ponto e sintetizando a equação. Aqui a gente vai fazer isso com a equação da capacidade calorífica, né? Como foi explicado na introdução teórica, porque muitas vezes tem uma variação da capacidade calorífica pode ser com a temperatura, com o que está ali dentro. Então, você tem essas run aqui, né, que a gente entendeu como é que funciona e trabalha definições de variáveis, a estrutura matemática de como funciona o cálculo de evaporador triperfeito. A gente está focado aqui em perceber os comandos que a gente não entenderia de cara. Aqui a gente tem outra run entalpia, que a gente vai para macro, para o módulo 2 aqui para sub entalpia. Aqui, ó, saturação, lambda, temperatura, entalpia, a gente vem para sub entalpia, né? A gente vai estar calculando a entalpia de evaporação, né? A gente está calculando a entalpia do vapor, quer dizer, ó, tabela de vapor, vai pegar esses dados na tabela de vapor for each. Como foi uma das primeiras que a gente passou no início, esse for each aqui ele está percorrendo a tabela de vapor até encontrar o valor de interesse. Encontrando o valor de interesse, esses comandos aqui a gente já entende eles, né? O offset, ele é um comando de mobilidade, né, que vai pular. Encontrando esse valor de interesse, como dificilmente vai ter o valor exato que a gente quer, aí vai fazer uma interpolação, né? Beleza? E isso vai acontecer repetidamente, pessoal, até a condição aqui ser aceita, ó, até a condição aqui ocorrer. E aí, é feito um balanço de massa. Ó, a gente tem um balanço de massa aqui, cálculo da taxa, vai vindo. Aí, ó, a gente tem uma condição aqui, se isso aqui acontecer, então, go to fin, end if, né? Um comando condicional aí. E se não continuar acontecendo, o loop vai acontecendo, né? Até isso ocorrer. Loop fim. Aqui, pessoal, ó, esse fim aqui, ele nada mais é como se fosse, ele é referência, né? Porque aqui, ó, go to fim. Ó, o if erro 1 for menor que 0,1 end. Ou seja, se essas condições acontecem, ele entra aqui no if e go to fim. Aí ele precisa entender aonde está esse fim aqui, né? Como a gente já viu nas aulas, o go to, ele está mudando a execução para outro lugar. Então vai vir para cá, ó. Para onde está isso? Fora do looping, ó. Fora do looping. Por quê? Porque as condições aqui já foram atendidas. E aí, pessoal, vai ocorrer o processo de cálculo do evaporador triperfeito aqui, vai continuar até obter os dados e retornar na tela lá, né? Aqui não tem nenhum comando que vocês não conheçam, ó. Message box, resultados disponíveis e vai a exibição dos resultados. Então, pessoal, é importante para vocês entenderem o que aconteceu aqui, vocês olharem o código e linha a linha e entender como ele funciona. E para entender como é que o código funciona, também é importante você
olhar, entender um pouco de teoria do evaporador de triplo efeito, né? Mas, no que tange a VBA, os comandos diferentes que não foram abordados em outras aulas foi o que eu citei. E o resto é bem tranquilo, nada mais é do que manipulação de variáveis e usar a estrutura de repetição incondicional. Obrigado.